Você já se perguntou por que, mesmo com tanto esforço, sua vida parece não sair do lugar? Eu compreendo essa angústia. Eu mesmo vivi momentos em que nada parecia funcionar. Mas aprendi, após anos de busca e estudo, que existe uma chave silenciosa e poderosa, capaz de abrir todas as portas, e essa chave se chama Deus em primeiro lugar. A verdade é que muitos procuram sucesso, riquezas, paz e felicidade, mas negligenciam a base que sustenta tudo isso. Quando colocamos Deus no centro, não como um último recurso, mas como a origem de todas as coisas, começamos a perceber algo extraordinário. A vida começa a se alinhar. As oportunidades aparecem com mais clareza, as decisões se tornam mais firmes, e até os desafios parecem trazer consigo um propósito maior. Não se trata de mágica, e sim de princípio. Um princípio eterno que rege o universo. Alinhar-se com o Criador é alinhar-se com o próprio destino. Hoje quero compartilhar com você algo que não aprendi apenas nos livros ou nos encontros com grandes homens de negócios, mas que presenciei na vida real. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo encontra seu devido lugar. Se você me permitir, quero falar ao seu coração, como alguém que aprendeu isso da forma mais sincera possível. Durante anos, eu estudei a mente humana, a força do pensamento positivo e os segredos por trás do sucesso. Mas existia algo que nenhuma teoria podia explicar completamente. Por que algumas pessoas, mesmo aplicando todos os métodos corretamente, ainda assim fracassavam? A resposta que me foi revelada com o tempo é simples e poderosa. Elas colocavam tudo à frente de Deus, menos Ele. Você pode ter um plano bem estruturado, uma mente disciplinada e um desejo ardente. Mas se seu espírito estiver desconectado da fonte de toda a sabedoria, sua jornada será cheia de ruídos e obstáculos desnecessários. Deus é o centro de equilíbrio da alma humana. E quando Ele é ignorado, tudo que tentamos construir com as mãos se torna frágil. A verdadeira força está em reconhecer a nossa dependência dele, não como fraqueza, mas como sabedoria. Eu aprendi que fé não é um luxo para os religiosos, é uma necessidade para os visionários. Fé é visão espiritual. É acreditar que existe algo maior nos guiando, nos moldando e nos preparando, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Quando você entrega seus planos nas mãos de Deus e age com fé, persistência e integridade, o universo começa a cooperar com você. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo passa a fazer sentido. O mundo moderno insiste em nos fazer crer que somos autossuficientes. Mas essa é a armadilha da soberba. A mente precisa de Deus tanto quanto o corpo precisa de ar. Quando Ele está em primeiro lugar, as decisões se tornam mais claras, o tempo se alinha com o propósito, e até as perdas nos ensinam com ternura. Deus não apenas abençoa os nossos planos, Ele nos dá um novo olhar sobre a própria vida. Colocar Deus em primeiro lugar não significa abandonar seus sonhos, mas entregá-los para serem lapidados por mãos eternas. Significa agir, trabalhar, estudar, construir, mas com o coração ancorado em algo muito maior que o sucesso terreno. Quando você se conecta com essa verdade, descobre que o alinhamento que procura fora começa dentro de você. E então, o que parecia confuso começa a se organizar. O que parecia travado começa a fluir, porque onde Deus é prioridade, a vida encontra direção. Muitas pessoas vivem como se Deus fosse apenas um recurso de emergência, alguém a quem se recorre apenas nos momentos de dor ou desespero. Mas o verdadeiro poder espiritual se revela quando fazemos dele o nosso ponto de partida, e não o último recurso.
Quando você acorda pela manhã e decide, antes de qualquer tarefa, alinhar sua mente e seu coração com os princípios divinos, tudo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Você percebe que as batalhas continuam, mas sua postura diante delas muda completamente. Não estou dizendo que colocar Deus em primeiro lugar elimina os desafios da vida. Longe disso. O que muda é o seu espírito diante dos desafios. Você deixa de ser escravo do medo, da ansiedade e da dúvida, porque sabe que há um propósito maior em cada situação. A confiança verdadeira nasce dessa entrega. É quando você aprende a agir com fé, mesmo sem garantias visíveis. Isso é o que chamo de inteligência espiritual aplicada ao sucesso humano. A vida me ensinou que prosperidade verdadeira não é apenas material, mas emocional, espiritual e mental. Conheci homens ricos que viviam em miséria interior e vi pessoas simples que, por colocarem Deus no centro, tinham uma paz que o dinheiro jamais poderia comprar. Quando sua vida espiritual está em ordem, sua mente ganha clareza, e com clareza vem o foco. Com foco vem a ação, e com ação consistente, os resultados aparecem. Mas tudo começa dentro, onde ninguém vê, mas onde tudo é decidido. Se você deseja uma vida que realmente prospere, precisa fazer uma escolha corajosa. Parar de controlar tudo sozinho e confiar mais na sabedoria divina. Os grandes homens que estudamos ao longo da história tinham isso em comum. Por trás de toda a conquista visível, havia uma entrega invisível. Deus era o alicerce. E quando esse alicerce é sólido, nenhuma tempestade é capaz de derrubar o que foi construído com fé. A mente humana é uma força grandiosa, mas sem direção espiritual. Ela facilmente se perde nos atalhos do ego, da pressa e da ambição vazia. Eu vi muitos homens brilhantes naufragarem porque colocaram o sucesso acima da alma. Quando você entende que Deus é a bússola e não apenas um amuleto, tudo muda. Você para de correr em círculos e começa a avançar em linha reta, mesmo que o caminho exija paciência e resiliência. A ordem espiritual da vida é simples. O que você coloca em primeiro lugar governa tudo o que vem depois. Se você coloca o medo em primeiro lugar, suas decisões serão guiadas pela insegurança. Se coloca o dinheiro em primeiro lugar, suas ações se tornam escravas da ansiedade. Mas quando você coloca Deus no centro, até suas escolhas ganham sabedoria. Você aprende a dizer não ao que brilha, mas engana, e sim ao que edifica, mesmo que seja discreto. Deus não deseja que você viva uma vida pequena, acanhada ou sem sonhos. Muito pelo contrário. O propósito dele é expansão, é crescimento, é realização. Mas tudo isso só é duradouro quando nasce da base certa. Eu mesmo alcancei resultados extraordinários após entender que fé e ação caminham juntas. A fé conecta você com o divino. A ação faz você cumprir a parte que lhe cabe. É essa parceria entre o céu e a terra que transforma uma vida comum em uma missão grandiosa. Portanto, se a sua vida anda desalinhada, talvez não seja uma questão de esforço, e sim de prioridade. Talvez você esteja tentando mudar tudo ao redor, quando o verdadeiro recomeço começa dentro, no silêncio do espírito. Coloque Deus em primeiro lugar e observe. Observe com paciência, com sensibilidade e com fé. Porque o que está por vir, quando guiado por Ele, sempre é maior do que aquilo que você imaginou sozinho. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também clama por alinhamento, por sentido, por direção verdadeira. A boa notícia é que esse realinhamento não exige força sobre-humana, nem fórmulas complexas. Ele começa com uma decisão simples, mas poderosa.
recolocar Deus no lugar que sempre foi dele, o primeiro. Não é um ato religioso, mas uma escolha de sabedoria. Quando a alma encontra seu eixo, o resto da vida a acompanha. E esse é o segredo que poucos enxergam. A verdadeira transformação começa quando o espírito assume o comando e a mente se submete à verdade. Colocar Deus em primeiro lugar não é abrir mão do que você deseja, é permitir que seus desejos sejam refinados e ampliados por uma inteligência superior. Se essa mensagem falou com você, permita-se continuar essa jornada de crescimento interior. Este canal existe para isso, ser um espaço onde fé, propósito e sabedoria se encontram. Inscreva-se no Vozes Eternas, reflexões profundas, ative as notificações e compartilhe esta reflexão com quem precisa de um novo começo. Porque quando Deus vem primeiro, tudo mais encontra seu lugar.